Olha só eu de novo aqui, pessoal, falando da redação das minhas férias, né? Que fazia com vocês, né? Quando a gente tem nossas férias, você volta e a primeira coisa que o professor pede é: faça uma redação das suas férias, né? Então aqui está a redação das minhas férias de quando eu fui viajar para a África, já que o nosso assunto é África. Então, no caso aqui, redação das minhas férias, versão África. O objetivo aqui, pessoal, rapidinho, é vocês verem algumas imagens do continente africano, no caso da Namíbia, para onde eu fui, e a gente contrastar algumas informações e, enfim, falar algumas curiosidades e informações sobre o continente africano, beleza? Então tá aí a Namíbia, aqui embaixo, ó, um país lá no sudeste da África, tá? Sul da África, né? Você vai falar sul, sudeste, sudoeste, é o sul, lá no sul da África, na verdade, né? Ficou independente da África do Sul nos anos 90, foi colônia alemã, depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, virou uma colônia inglesa. É um país extremamente seco, tá? Não existem rios perenes no país, no seu interior, o que dificulta demais a produção agrícola. Então, quando você anda pelo interior do país, eu andei bastante, e você vê vários cercados de fazendas, mas não tem agricultura. É tudo criação de game, que eles falam, né? De animais locais, tá? Vários tipos de antílopes, zebras, tal, que o pessoal vende para comer. Tudo bem? Então são muitas criações de animais, o país é extremamente seco, é um país com muita desigualdade social e com muitas influências dos colonizadores. Vamos lá. Aí está um mapinha mais assim, rodoviário do país e o traçado que eu fiz por lá de carro. Então, saí aqui da capital, que é Windhoek, e vim até o Parque Etosha, aqui no norte do país. Depois saí daí e fui até mais perto do litoral, aqui. Depois saí daqui e vim até Walvis Bay, certo? Aí saí de Walvis Bay e vim até o deserto, ver as dunas do deserto, tá? E depois saí daqui, voltei e vim embora para cá, tá? Para Jundiaí, tá certo? Então foi um trajeto que a gente fez aqui na Namíbia, com muitas coisas legais que foram descobertas ali e que eu sei que vocês são alunos ainda, não tiveram a oportunidade, mas um dia vocês vão ter a mesma oportunidade de juntar o dinheiro e visitar locais do planeta que vocês têm vontade de conhecer. Então, já que vocês não foram ainda lá, por enquanto eu trago para vocês algumas coisas. No futuro, vocês vão conhecer por si próprios, tá bom? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui é a capital do país. Eu fiquei bem impressionado, na verdade, eu não esperava que a capital do país fosse tão organizada. O que eu esperava? Eu tinha aquela imagem estereotipada das cidades africanas, por exemplo, Cairo, né? Cairo é uma cidade que nunca fui lá, mas parentes, amigos meus que já foram lá, conheceram Cairo, falaram que a cidade é muito desorganizada, principalmente a questão do trânsito, né? E eu estava esperando uma coisa meio parecida aqui na capital da Namíbia. Foi totalmente o contrário que eu encontrei. Então você vê aí traços da colonização alemã e inglesa, tá? Não só nas construções, mas como na organização da cidade e também na língua. Claro que eles falam a língua oficial do país são várias línguas oficiais. Na escola eles aprendem a falar inglês. Tá? Muitos ainda falam afrikaner, mas é mais a elite do país que fala afrikaner, que é um idioma que é uma mistura de inglês com holandês, alemão, enfim. É um idioma diferente falado na África do Sul e um pouco na Namíbia. Mas são faladas várias línguas locais. Tá? Então você anda pela rua e você escuta diferentes línguas. Então é uma mistura cultural muito doida, muito interessante. E a cidade ela é muito bem organizada, muito bem feita. Tá? É uma coisa que eu estava esperando mais uma Cairo, uma falta de organização no trânsito e tudo, e encontrei uma coisa totalmente diferente. As imagens que você tem por lá, andando pelo centro, lembram muito mais imagens de cidades europeias pela organização da própria cidade do que Cairo, por exemplo. Tá? Isso mostra a influência da colonização no país. Tudo bem? Então a gente tem aqui a capital Windhoek, uma cidade pequena, tá? Um pouco do tamanho de Jundiaí, mais ou menos, em população. Tá bom? Daí, indo para o norte do país, falei, o Rio é um país que não tem rios perenes. Então é um país que não tem rios correndo o ano todo. Indo para o Parque do Etosha, a minha ideia lá era fazer um passeio de carro, ver os animais. Mas é um lugar extremamente seco. Extremamente seco. Então, você não vê animal. É muito difícil ver os animais, eles estão muito longe de você. Né? Mas olha só a paisagem como é que é. Totalmente monótona, né? Falando uma paisagem monótona, que não tem relevo, né? Então, uma paisagem totalmente plana,
muito, muito, muito seca. Tá? Então aí é um local que chove muito pouco. A gente está aí praticamente dentro do deserto da Namíbia. Então você tem uma paisagem que chove muito pouco, consequentemente a vegetação é muito rala, presença de pouquíssimas árvores na maior parte do tempo, e mesmo quando chove aí, a gente não tem informação de rios. Olha só que interessante, não tem. A gente tem informação de várias panelas, que eles chamam, né? Que é isso que tem aqui em cima, olha só. Laguinhos assim, né? Que são temporários. Alguns eles são permanentes, né? O próprio parque mantém o lago como permanente para atrair os animais, mas muitos se formam temporariamente quando tem chuvas na região, que não são abundantes e não são muito comuns. Tá? Olha aí imagens, então como a gente vê, imagens, quero imagens, né? Então a gente vê aqui uma árvore à sombra disputada pelos animais, né? Essas crianças chatas, calma aí. Pronto. Essas crianças ficam gritando na minha janela, cara, não sabe que a gente está aqui, né? Dando aula. A imagem do elefante, que é uma coisa que me tocou bastante quando eu vi, ele passou muito perto da gente e é uma coisa impressionante. Tá? Então, aqui na savana bem seca e os animais vindo tomar água. Esse local, pessoal, esse Tweefontein, é um local que é muito interessante porque quando a gente fala de Namíbia, e até quando eu estava lá, teve nessa parte aqui, teve um guia que acompanhou a gente, e o guia de lá falou, essa parte já foi unida com o estado do Paraná no Brasil. Olha que legal. Então você está lá e o cara começou a explicar da separação dos continentes. Então a gente tem aqui rochas vulcânicas que nem a gente tem no Brasil. Repara aqui, ó, na forma dessas rochas, que são rochas vulcânicas, nas camadas dos derramamentos de lava que aconteceram tanto lá quanto aqui em São Paulo, onde a gente vai para Brotas ver. A diferença é que lá o clima é muito mais seco, então essas rochas elas estão expostas, a gente não tem a vegetação. Então você olha aqui, ó, você vê um clima, aqui já um clima de deserto, já não é mais savana, um clima de deserto com as rochas todas expostas e o relevo está ali à flor da pele, você consegue ver ele todinho. Muito legal, né? Haja água para tomar. Então quando a gente fala aqui da continente africano, lembrar da divisão dos continentes, que aqui na parte do Atlântico Sul, aqui do sudeste sul do Brasil, estava ocorrendo ali há cerca de 160 mais ou menos milhões de anos atrás, e aí você tem uma parte na África e uma parte no Brasil que são muito similares. Lembrar das tectônicas, da teoria da tectônica de placas, lembrar da aula que a gente falou do Wegener, tá? Lembrar daquelas premissas que eles usaram para explicar que os continentes já foram juntos, como por exemplo aí, rochas semelhantes, né? E espécies fósseis semelhantes dos dois lados. Ainda em Tweefontein, a gente tem aqui dois símbolos do deserto. O primeiro aqui, culturas antigas com formas rupestres, não são pinturas rupestres, né? São cravadas na própria rocha. Então a gente tem ali vários resquícios, né, de culturas passadas, e também nesses paredões aqui, que foi explicado para a gente lá, é que nas camadas de rochas sedimentares você tem também vários testemunhos de épocas mais úmidas e épocas mais secas, mostrando como o clima ele vai mudando naturalmente com o passar da história do planeta. Essa planta aqui é tida como a planta mais antiga. Ela vive mais de 2.000 anos de idade. Já foram encontrados exemplares com mais de 2.000 anos de idade. Agora me fugiu o nome dessa criatura, dessa planta. Como é que é o nome dessa planta? Estou procurando aqui no Google, só para lembrar. Welwitschia. Então essa planta aqui, pessoal, que é como se fosse um polvo, né? Eles chamam de polvo do deserto, ela se estende com essas folhas dela se alongam assim pelo deserto, está muito louco. E eles cercam ela assim protegida, né, para a galera ver. E é um dos símbolos do deserto, dizendo que não, é seco? Mas você tem aquela flora adaptada ao deserto, a vegetação adaptada ao deserto, não necessariamente são cactos, como a gente está acostumado a ver, como vai na Caatinga e tal, alguns símbolos clássicos de deserto. Você tem outros tipos de vegetação que também conseguem ver no deserto. Essa aí é um exemplo. Bom, esse caminho para Walvis Bay, no litoral, eu coloquei aqui por esse motivo. Primeiro motivo, isso aqui, ó. A estrada dos caras, a rodovia. Isso aqui é uma rodovia, olha só.
Ah, professor, é de areia? É feita no deserto. Eles jogam água salgada por cima da areia e com o calor a água evapora, aquele sal que fica, essa areia fica dura pra caramba, parece pedra, e aí os carros, caminhões vão circulando por aí como se fosse uma BR aqui no Brasil. Passa no meio do deserto. E a gente tem aqui grandes relevos, no caso aqui é um vulcão que já não está mais ativo, um vulcão extinto, tá? Não entra em atividade aí há muito tempo. No meio do deserto a gente tem aí um vulcão relembrando daquele momento da separação dos dois continentes. Tá? E essa terceira foto é interessante porque tem aqui a BR e tem aqui ó, essas manchas meio azuis. Isso aí são as famosas miragens, pessoal. Miragens, as ilusões de ótica que a gente tem no deserto. Parece que a água está logo ali, mas não está. Esse ponto branco aqui ó, é outro carro, esse ponto preto aqui é outro carro. Eles estão em cima da miragem. De longe parece que é água, mas não é. Simplesmente uma ilusão de ótica. E essa mancha mais escura aqui é porque sim, isso aqui sim é a umidade do mar que estava chegando perto do mar. Mas no chão, isso tudo aqui é ilusão de ótica. Por causa do calor. E aqui, essa cidade no litoral chama Swakopmund. Essas fotos que eu tirei, claro, é da parte turística da cidade. Né? Tem uma parte que é um pouco mais pobre, que é bem mais pobre na verdade, que não tem nada a ver com isso. Mas essas fotos estão aqui para mostrar a influência da colonização, principalmente colonização alemã. Nessa área aí também você acha uma população muito mais branca, ou seja, população dos colonizadores. Né? Então você acha uma população muito mais branca, você acha a arquitetura muito mais europeia, justamente para mostrar a influência da colonização na Namíbia. Eu passei numa outra cidade também muito pobre, que ficava em torno de uma mina abandonada. E aí você não tem população branca, você tem população preta nativa, falando os idiomas nativos. Né? Nem me recordo o nome dessa cidade, tá? Mas contrasta bastante com a área turística. E esses países africanos eles estão começando a investir nessa parte turística para dar uma impulsionada na economia deles. Então criam-se bolsões turísticos, tá certo? Essa cidade é um deles. Tá? Uma coisa que me chamou muita atenção aí é a questão da segurança. Ah, professor, mas você não foi assaltado? Não, não é isso. Nenhuma casa aí tem muro. As casas não têm muro, as casas têm vidro sem grade. Né? Uma coisa que eu olhei e falei, nossa, em São Paulo, em Jundiaí, em Curitiba, isso nunca vai existir. Né? Tem naqueles bairros mais elitizados de São Paulo, existe isso. Pelo contrário, quanto mais elitizado, mais alto é o muro. Né? E aqui não, aqui as casas não tem muro e as janelas de vidro enorme assim, sem grade nenhuma, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção também, tá? Mas é claro, pessoal, que aí no meio você acha comércio informal, que aí no Brasil, você acha os camelôs, carinha vendendo colar, normal também, tá? Mas é legal ver essa arquitetura da influência europeia. Essa foto aí eu coloquei porque são leões marinhos, pessoal. Leões marinhos são animais que vivem em mares muito frios, né? E por mais que a Namíbia tenha ali um deserto muito antigo, não tenha nenhum rio no país, o mar é muito frio. Recebe correntes diretas da Antártida, então o mar é frio demais. E junto com essas correntes frias, vêm os animais. Tá? Então esses animais representam muito bem essa parte fria. As correntes frias que vêm direto da Antártida e batem ali no sul da África e influenciam, inclusive na formação do deserto do Kalahari, o deserto da Namíbia, que existe ali. Beleza? E aí a gente tem fotos muito legais dos relevos indo em direção a uma outra área chamada Tweefontein. Tá? Essas fotos, primeiro, Trópico de Capricórnio, o que mostra aí áreas de alta pressão, propícias à formação de menos precipitação, então favoráveis à formação de desertos. Né? A gente tem aqui o leito de um rio, o leito seco de um rio. Isso só vai aparecer água quando chove, mas a chuva não é muito comum por aqui. Tá? E a gente tem aqui paisagem de deserto, olha só, com muitas rochas pelo chão, rochas escuras, vulcânicas. E olha só essa foto, que magnífico isso aqui. Você vê de longe uma elevação, um relevo, metade de uma cor, metade de outra. O contato de duas geologias diferentes, duas litologias diferentes, uma vulcânica e uma sedimentar. Muito legal isso aqui, no meio do deserto. Tá? Então a gente vê por aí esse contato
das diferentes rochas que no Brasil a gente não consegue ver porque a vegetação está cobrindo, o solo está cobrindo. Lá, como você não tem esse intemperismo químico da água, ele é muito fraco, você tem pouca formação de solo, portanto você consegue ver o relevo muito mais nu, muito mais cru, e fica essas paisagens bonitas demais. Não que as nossas não sejam, mas essas aí são paisagens bem diferentes, portanto a gente consegue ver essa questão da geologia. Olha só que legal. A gente viu em Brotas isso daí, né? Quem foi para Brotas tal, consegue ver uma coisa, claro, nem de perto é a mesma coisa, mas a gente consegue ver lá em Brotas, em alguns lugares, quando faz o rafting, a gente consegue ver o contato também de litologias diferentes, de rochas diferentes. Muito bacana isso daí. E aqui, eu acho legal, deixa eu passar para essa destaque aqui, ó, que é a quantidade de chuvas por ano. Em 2009 choveu 223 milímetros, em 2010 135, em 2011 479, enfim. Olha aqui, ó, em 2013 choveu só 58 milímetros. Aqui em Jundiaí chove 1.200, 1.300 milímetros por ano. Ali tem ano que chove 58, 60, 70. Isso que é o deserto, pessoal. O deserto é isso. É tão baixa a quantidade de precipitação ao longo do tempo que só uma flora e uma fauna específica consegue viver ali. Então você vai ter pouca biodiversidade por causa da limitação climática. Beleza? Isso é o deserto. Isso aí é o deserto. Tá? Então tá aqui. Ah, professor, mas tem capim. Tem capim. Sim, claro. Né? Você tem a formação da savana também, transição para o deserto, mas mesmo aqui, onde é essa savana, esse capim também resiste bem à falta de água. E está numa parte de planície mais baixa, que deve ter também um bolsão de água subterrânea por aí. Né? Mas olha aqui, ó, muitas cactáceas, né? Vegetação bem seca e tal. Muito legal. Né? E aí, Sussusley. Sussusley é muito famoso por essa foto aqui, né? Essa foto aqui da duna, metade escura, metade clara, quando o sol está nascendo lá para 5 e pouco da manhã. Tá? Desertão clássico, né? Que você vai ver aí com as dunas, são as dunas mais altas do mundo. Você não sobe nessa duna, né? Mas dá para subir em outras dunas. E passa aí esse deserto, por mais que tenha essa cara de desertão, você fala, nossa, pessoal, que calor. Pessoal, frio pra caramba. Aqui nessa foto, aqui nesse detalhe, é que está muito pequenininha, né? Tem que aumentar aqui. Nas gotinhas, nas folhinhas da árvore, várias gotinhas de água, né? E no deserto, olha aqui, ó, muita neblina de manhã. O que é isso? As correntes frias, o ar frio que é forçado lá, que vem da Antártida em direção à Namíbia, ele penetra no deserto. Então leva essa umidade do oceano e esse frio para dentro do deserto. As plantas conseguem pegar, absorver essa umidade aqui. Alguns animais também conseguem absorver essa umidade. Tá? Então se beneficiam com essa umidade. Então de manhã você tem bastante frio e bastante umidade em alguns pontos, por causa da proximidade com o oceano e das correntes geladas que vêm direto da Antártida sem ter nenhum relevo para barrá-las. Então elas entram direto no continente. Claro, são correntes secas, né? Então elas vão fazer com que, junto com o Trópico de Capricórnio, chova menos ainda. Tá? E aí as fotos do deserto, você sobe as dunas, e existe essa foto aqui, ó, que é muito clássica também, de internet, de papel de parede, né? Essa aqui com as árvores secas, né, pessoal? Lembrando, isso aqui eu acho legal botar porque a gente lembra de uma parte que a gente fala de agricultura, de salinização do solo. Então, em locais que tem muita evaporação de água, essa água nunca é água pura, né? É água mais sais minerais. Então, você tem muita evaporação de água, o sal fica no solo, isso vai salinizando o solo e matando as vegetações. Então, aqui, que era um antigo, há centenas de anos atrás, nem milhares, centenas de anos atrás, isso aqui era uma área alagada, com a evaporação, a concentração de sal matou a vegetação, então elas estão condenadas à eternidade aí. Tá? E aí é uma paisagem muito de contrastes muito bonitos, que vê o azul, muito azul do céu, o vermelho das dunas e as árvores ali no meio, é muito bacana. E aqui logo do lado um canyon. O canyon é um relevo formado por rio. Pô, mas não tem rios na Namíbia, professora, rios perenes, a não ser lá embaixo, no rio Fish, que faz a fronteira com a África do Sul e tal, mas no interior do país não existem. Né? Como é que tem um canyon aí? Olha só esse canyon por dentro, ele é fundo pra caramba, né? Fundão pra caramba, e olha só as rochas presas nele. São rochas arredondadas. Porra, que legal, cara.
Que legal isso aqui. Porque rochas arredondadas são símbolo de intemperismo químico. E elas estão presas por toda a parede do cânion, que tem aqui uns 20 metros de altura, mais ou menos 15, 20 metros de altura. Você vê rocha em toda essa parede. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui já passaram grandes rios em épocas mais úmidas. Tá? Quer dizer que o rio, essa água que está aqui, ó, que se acumula na época de chuva, hoje em dia não tem mais tanta energia quanto tinha no passado, mas que aqui todas essas rochas foram trabalhadas por grandes quantidades de água no passado e estão aqui soterradas agora de modo sedimentar como testemunhos de um clima que já foi e que agora não é mais, mas que nada impede que no futuro possa voltar. Então aqui esse Serian Canyon é um lugar muito legal para a gente ver isso. E a gente vê isso no Brasil também. Em vários barrancos de estrada você consegue ver várias linhas de pedra, eles chamam também de stone lines. É muito comum a gente ver isso em barranco de estrada. Né? Essas linhas de pedra mais grosseiras mostram também, são evidências de climas passados mais secos que a gente já teve aqui no Brasil. Certo? E finalizamos. Pessoal, eu acho muito legal essas redações das minhas férias, redações das férias de vocês, assim como vocês já falaram de algumas viagens que vocês fizeram. Eu acho isso muito legal, a gente pegar as viagens que a gente já fez e botar a geografia dentro delas. Né? Nada melhor para construir o conhecimento do que a prática, do que a nossa vivência. Então, se você conseguir pegar a tua vivência e botar dentro dela coisas que você vê no seu dia a dia escolar, das suas disciplinas, você vai aprender muito mais fácil. É claro que você vai fazer isso com as disciplinas que você gosta mais. Mas mesmo assim, muitas vezes o raciocínio leva a outro, e você começa a construir ideias muito loucas, simplesmente porque você viveu aquilo. Então o segredo é vivência. Ah, professor, não consigo viajar, eu não tenho dinheiro, não posso. Não tem problema, na sua vizinhança, no seu bairro você consegue fazer a mesma coisa. E quando você um dia conseguir viajar, você vai continuar fazendo, tá bom? Espero que todos vocês um dia consigam, tenho certeza que vão. E qualquer coisa me procurem no Moodle ou no WhatsApp, a gente vai conversando. Abraço!